6:30 da manhã, o teu despertador toca e a tua primeira decisão do dia é clicar no soneca por mais 10 minutos ou levantar imediatamente. Tu mal abriu o olho e já começou a negociar com a tua realidade. Café com ou sem açúcar? Camiseta azul ou cinza? Será que vai esfriar? A gente passa o dia inteiro tomando decisões e o dia inteiro tentando otimizar. É o iFood para achar a comida perfeita, o streaming para filtrar o melhor filme, as 10 abas abertas no navegador do computador, comparando o mesmo tênis só para garantir que ninguém tá pagando menos do que tu. A gente leva essa paranoia até para a carreira, fritando nas 78 mil versões de nós mesmos que poderiam ter existido em outros trabalhos. No fundo, a gente se acha mega cauteloso, mas a verdade é que estamos tentando resolver uma equação quase que impossível. Querer o bônus de todas as escolhas, sem aceitar o ônus de nenhuma renúncia. Pensa na tua vida como um corredor infinito cheio de portas. Atrás de cada uma delas existe uma versão possível da tua história. Em uma porta toca jazz, na outra toca rock, em uma o clima é ensolarado, na outra é mais reflexivo. São caminhos que tu nem sabe onde terminam, mas que na tua cabeça todos eles vão parecer cenários perfeitos. A nossa obsessão moderna é acreditar que se a gente pensar só mais um pouco, se a gente analisar só mais um dado ou ler só mais um review, a gente vai encontrar a tal da porta mágica, aquela onde a gente ganha tudo e não perde nada. A gente vive num estado de vigília constante, com pavor de que se a gente escolher a porta A porta B escondia justamente a felicidade plena que a gente tanto busca. Agora, não me entenda mal, eu não estou dizendo que tu deve seguir o rumo da tua vida no escuro. Existem escolhas que exigem sim a nossa análise mais profunda. Só que o problema é que a gente tem gastado essa energia sagrada com coisas que nem são tão importantes assim. A gente trata o cardápio do almoço com o peso de uma decisão de carreira. E aí, quando chega a hora de decidir o que realmente importa, a tua bateria mental já acabou. E sabe qual é o resultado disso? Enquanto tu tenta adivinhar qual porta tem a festa perfeita, tu continua parado no corredor. E o corredor é um lugar vazio. É o único lugar onde o tempo passa, mas a vida não acontece. É onde tu gasta toda a tua energia tentando não perder nada enquanto tem 100% de certeza que nada vai acontecer. Tu fica no corredor prevendo inúmeros cenários possíveis. E tem outra coisa, mesmo quando a gente finalmente escolhe e entra em uma dessas portas, a gente não entra por inteiro. A gente entra com o corpo, mas deixa a cabeça lá fora, guardando lugar na fila das outras infinitas possibilidades. A gente vira refém do e se? E se eu tivesse ido por ali? E se o outro caminho fosse mais interessante? Será que eu perdi algo melhor? Será que aquela outra música era mais a minha cara? No fim, a gente vira um fantasma da própria festa, assombrando a escolha que a gente acabou de fazer com o peso de todas as outras vidas que a gente não viveu. É uma conta que não fecha. A gente gasta o presente tentando garantir um futuro que não existe e acaba sem nenhum dos dois. Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Hoje o nosso papo é sobre a nossa obsessão pela decisão perfeita. E eu vou te mostrar porque ter coragem de fechar algumas portas é a única forma de você literalmente entrar na festa e começar a se divertir. Vamos nessa? Sabe quantas decisões tu toma por dia? Eu duvido que tu tenha noção do tamanho desse número. Eu fui pesquisar e eu descobri que a gente toma em média 35 mil decisões por dia. 35 mil. É óbvio, né, gente, que a maioria aqui é uma decisão automática, tipo decidir qual pé tu vai usar primeiro para subir uma escada, piscar o olho direito, o olho esquerdo. Mas o ponto é que cada escolha, por menor que seja, ela consome um pouquinho da bateria do teu cérebro. Pensa no teu celular ou no teu notebook quando tu deixa 1000 abas ou 1000 aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria voa, né? Com a gente é igual. Se tu gasta metade do teu tanque de energia fritando para decidir se o molho do macarrão vai ser pesto ou bolonhesa,
A energia que tu vai ter para decidir uma grande decisão já vai estar reduzida, porque tu ficou 30 minutos preso num pensamento que não somou nada. É por isso que no fim do dia tu se sente exausto, como se tivesse carregado pedra o dia inteiro, como se tivesse sido atropelado pela rotina. E agora volta comigo para a cena do corredor, onde a gente está visualizando ali as nossas inúmeras portas. Se a gente entende que cada porta tem um tipo de festa, por que é tão difícil soltar a maçaneta e simplesmente escolher entrar? É que o nosso cérebro prega uma peça na gente. Existe um conceito na psicologia chamado aversão à perda. Basicamente, a gente sente 2 vezes mais dor de perder algo do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Por isso, a dor de perder a festa da porta B é muito maior do que a alegria de estar na festa da porta A. Sabia disso? A gente foca tanto na música que não vai ouvir e nas pessoas que não vai conhecer naquela sala que a gente esquece de aproveitar o que tem na mão naquele momento. É como se o teu cérebro ficasse gritando constantemente na tua cabeça: pelo amor de Deus, não solta essa maçaneta. Se tu entrar aí, as outras portas vão se fechar. Esse medo visceral de que a festa ao lado seja melhor tem nome: FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo algo. É o bichinho que te faz dar o scroll no Instagram enquanto tu tá num jantar incrível. Só que tu quer ver se não tem ninguém se divertindo mais do que tu. É o FOMO que te mantém escrava do corredor, espiando pelo buraco da fechadura as outras tantas vidas que tu poderia estar vivendo. Ele te convence de que enquanto tu não tiver certeza absoluta de que escolheu o melhor de todos os mundos, tu não pode descansar. Mas existe um antídoto para essa loucura, que é o meu preferido, que é o JOMO, Joy of Missing Out, a alegria de estar por fora. Parece até estranho falar que a gente vai ficar feliz, vai ficar alegre em perder algo, né? Mas o JOMO é o superpoder de quem entende que o tempo é finito. É quando tu finalmente escolhe uma porta, entra nela, tranca por dentro e diz: eu não sei o que tá rolando nas outras salas e quer saber? Tá tudo bem. É tu ter a paz de espírito de escolher um filme e desligar o celular. É a liberdade de decidir um caminho na carreira e parar de olhar o LinkedIn dos outros e ficar se comparando. É entender que o melhor lugar do mundo é aquele que tu decidiu estar agora com toda a tua atenção. É viver tudo o que tu pode encontrar ali dentro daquela porta, enquanto o FOMO te deixa ansiosa no corredor. O JOMO é o que te permite finalmente começar a dançar na festa que tu escolheu. Só que falar de trancar a porta e dançar na festa, fazer essa escolha, parece lindo na teoria, né? Mas na prática a gente sabe que a mão treme na maçaneta, o estômago chega a embrulhar, porque a gente tem um medo absurdo de que ao trancar aquela porta, a gente esteja se trancando para fora de algo melhor. Eu sei disso. Na última semana eu vivi isso de perto e foi o que me deu estalo para gravar esse episódio. Uma amiga minha recebeu uma proposta de trabalho nova, uma oportunidade daquelas que balançam a estrutura e mudam o rumo da vida, sabe? Ela me ligou para contar e a gente começou a fazer aquele exercício clássico, né? A gente abriu os prós, os contras, a gente tentou antecipar os cenários, imaginar o que ela viveria com cada escolha. E é impressionante como nessas horas a gente mergulha em um mar de dúvidas. Surgem aqueles ECs que não param de martelar. E se eu me arrepender? E se não for nada do que eu espero? E se eu ficar, o que eu ganho? Todo mundo vive isso. É exatamente aquele momento que eu descrevi na abertura. Tu coloca o pé na sala da festa nova, mas tu trava. Tu fica olhando por cima do ombro de volta para o corredor, esperando um sinal do universo que te dê 100% de garantia. Mas no caso dessa minha amiga, teve um momento em que ela mesma soltou uma frase que foi um divisor de águas. Eu quero que tu anote isso para que tu lembre depois. Ela me disse o seguinte: Rafa, a escolha boa pro agora é melhor do que a escolha perfeita. Naquele momento, ela parou de tentar resolver um problema que era impossível, que é prever o futuro, e voltou para a única coisa real que ela tinha, o presente. E entendeu o que ela queria desenvolver e qual caminho entregaria aquilo para ela.
Essa conversa me deixou fritando, porque eu fiquei pensando, de onde que vem essa nossa obsessão pelo perfeito, pela escolha perfeita, pela decisão perfeita? Por que que a gente acredita que se pesquisar mais um pouco, ouvir mais uma pessoa, a gente vai conseguir se livrar desse risco de errar? E medo de errar o que exatamente? E se errar, o que que tem? Se a gente sabe que tem 1000 oportunidades, a gente está preocupado com o quê? Com o custo de trocar? O custo de decepcionar outra pessoa ou de decepcionar a gente mesmo? Mas e os prós? E se aquele lugar for tudo aquilo que tu imaginou e muito mais? E se todos os erros pelo caminho forem exatamente aquilo que vai te dar as experiências que tu precisa para te desenvolver e chegar nos lugares que tu tanto quer? Essa minha amiga me indicou um episódio de um podcast que falava sobre o paradoxo da escolha, um conceito clássico do psicólogo Barry Schwartz. Ele traz uma tese que, num primeiro momento, parece até contraintuitiva, mas que explica perfeitamente a nossa angústia. Quanto mais opções a gente tem, menos felizes a gente fica. Pensa comigo, imagina que tu vai comprar uma geleia e só tem 2 opções, morango e uva. Tu escolhe uma e pronto. Agora, imagina tu numa loja com 500 sabores diferentes. Tu escolhe o morango, mas passa o resto do dia pensando: puxa, será que a de tangerina era melhor? A gente tem tanta informação hoje que a gente confunde esse excesso de opções com liberdade. Mas o Barry prova que isso é uma armadilha. Ter opções demais traz paralisia. E pior ainda, ele chama de arrependimento antecipado. Tu começa a sofrer pelo que tu não escolheu antes mesmo de experimentar o que tu escolheu. É muito louco pensar que a gente gasta mais energia tentando não errar do que vivendo uma escolha. O paradoxo da escolha demonstra que a nossa infelicidade não é causada pelas opções em si, mas pela nossa incapacidade de nos sentirmos satisfeitos. O nosso nível de satisfação, ele se torna inversamente proporcional às nossas escolhas. A gente esquece a arte de nos sentirmos contentes, porque somos constantemente levados a acreditar que algo melhor está apenas a um clique de distância. Mas aí tu pode me dizer, tá, Rafa, mas e se eu escolher e der errado? É aqui que a gente precisa entender o que eu chamo de anatomia da boa escolha. A gente tem a mania de achar que escolha boa é aquela que tem um final feliz, mesmo sabendo que a felicidade não é um negócio que a gente busca e a gente encontra, né? A gente já falou sobre isso em um outro episódio que tem como título Felicidade e Trabalho e eu falo um pouco sobre esse tema da felicidade em si. Então, por exemplo, se eu investi e ganhei dinheiro, a escolha foi boa, né? Agora, se o prato que eu escolhi veio ruim, a escolha foi péssima. Extremos, sempre extremos. Só que isso é um viés de resultado. Existe até um termo que os jogadores profissionais de pôquer usam, chamado resulting. No pôquer, tu pode usar a mão perfeita, seguir toda a probabilidade ao teu favor e ainda assim perder a rodada, porque uma carta improvável pode aparecer no final. Então a primeira pergunta aqui é: tu jogou mal? Não, tu decidiu bem, mas o resultado fugiu do teu controle. Então julgar a qualidade da tua decisão pelo que aconteceu só no final é como se fosse aqui uma armadilha que a gente mesmo coloca pra gente. Uma boa escolha, ela vai ter 3 pilares. O que eu sei agora. Então, eu fiz o meu dever de casa com os dados que eu tinha, eu analisei. Segundo, quais são os meus valores? Isso combina com quem eu sou hoje e com o que eu quero me tornar? 3. Qual é o risco que eu topo correr? Eu aguento as consequências se o plano X acontecer? Se o caminho for diferente, eu topo isso? Se tu pesquisou o restaurante, se tu sabe que tu gosta de massa e pediu o prato da casa que era massa, cara, tua escolha foi excelente aqui. Só que se o cozinheiro brigou com a esposa e salgou demais a comida e o resultado foi ruim, mas a tua escolha continua sendo tecnicamente impecável, certo?
Acho que o ponto aqui é entender que tu não controla o cozinheiro, tu controla o teu critério. Quando tu entende que a decisão, ela tá mais pro processo e o resultado, ele ainda assim vai ser incerto, tu meio que tira o peso das costas e te devolve a paz para que tu consiga agir, para que tu consiga decidir, para que tu consiga escolher, que é exatamente o que tu precisa aqui para tomar uma decisão. O que não pode acontecer é tu ficar paralisado. Esse é o único ponto. A vida só acontece no movimento. Então, o que fica claro na minha cabeça é que, independente da decisão que a gente toma, a gente não sabe o resultado final. Não tem como prever, nem que a gente faça aqui inúmeros cálculos, nem que a gente traga aqui as inúmeras possibilidades. Elas ainda assim vão ser possibilidades. Então, é aquela coisa de que a gente só aprende vivendo. Agora, eu não sou irresponsável, né, gente? Eu não tô dizendo aqui para tu escolher o rumo da tua vida no Uniduniter. O segredo de uma pessoa que tem mente estratégica não é decidir tudo rápido, a moda caralho, né? É saber o que merece a tua energia de processamento. É onde tu vai gastar o teu tempo pensando. Se tu olhar para a vida das pessoas que tomam decisões muito importantes todo santo dia, decisões que mudam o rumo de um país, da vida de muita gente, de grandes negócios, tu vai perceber que elas criam um sistema para atender elas. Elas não vão nem pensar na roupa que elas vão usar, no prato que elas vão comer. Tá tudo programado, já tá tudo decidido com antecedência. Ou ela decidiu, ou alguém vai decidir isso por elas. Sabe por quê? Porque esse é o tipo de decisão que parece pequena, mas que vai somando no teu cérebro. E eu falei aqui que a gente vai o quê? Gastando bateria, sabe? Sabe quando tu abre o guarda-roupa e tu tem ali inúmeras possibilidades do que tu vai vestir pra ir naquela festa? E tu prova uma, tu prova duas, tu prova três e tu não se sente contente de nada. Parece que é um negócio aleatório, né? Que não vai somar pra tua vida. Só que aquilo acaba consumindo a tua energia mental. Imagina se tu faz isso todos os dias, o quanto tu não gasta pensando no tipo de look que tu vai usar. Entende o meu ponto aqui? Tem uma regra que é a regra 10-10-10. Tu já ouviu falar? Eu uso ela quando eu tô meio travada em uma dúvida. Os 10-10-10 são 3 perguntas que tu te faz. Primeira pergunta: como que eu vou me sentir sobre isso daqui 10 minutos? Segunda pergunta: como que eu vou me sentir sobre isso daqui 10 meses? Terceira pergunta: como eu vou me sentir sobre isso daqui a 10 anos? Se a resposta não vai importar nem para os 10 meses, nem para os 10 anos, tipo o sabor da pizza que tu vai escolher, a legenda do post, a cor da capinha do celular, cara, toma essa decisão em 30 segundos, decide e segue em frente. Ponto. O nosso grande erro é tratar a cor da capa do celular com o mesmo peso de um casamento. E ao mesmo tempo, com essa regra, tu vai conseguir perceber as consequências de uma decisão. Então, por exemplo, se eu quero comer um chocolate hoje, tá? E aí eu também quero comer amanhã, e depois de amanhã. Enfim, eu como chocolate a semana toda e eu tô pensando, isso importa nos primeiros 10 minutos? Claro que nos primeiros 10 minutos não vai importar, porque eu, inclusive, vou me satisfazer, era aquele meu desejo. Agora, se eu tô num processo de emagrecimento, essa é a melhor decisão, gente? Claro que não, né? Então, se eu penso, como é que eu vou ficar daqui 10 meses se eu tomar essa atitude todos os dias, se eu comer a barra de chocolate todos os dias? Pois é. Então, nessa altura do episódio, ficou claro que a gente tem que priorizar o pensamento grosso, tipo das decisões que realmente importam. Tá claro isso na tua cabeça? Porque era isso que eu queria que tu pegasse. Algumas decisões, elas não são tão relevantes assim na nossa vida, a ponto da gente gastar uma energia absurda pensando nelas. Deixa para gastar essa energia com decisões que de fato podem mudar o rumo da tua vida, com decisões que vão pesar ali na tua escolha, que tu tem que pensar muito bem, que tu tem que analisar. Que nem eu falei, não é para decidir a moda caralho, mas entender quais decisões merecem o teu tempo. Dito isso, ganhamos espaço mental com isso, né? Mas isso ainda não nos livrou do nosso vício por escolher certo, pela decisão perfeita. Pensando nisso, eu percebi que a gente não confia nem mais no próprio feeling, no próprio instinto. Para tudo parece que a gente precisa de um selo de aprovação externo. Antes de ir num café, tu olha a nota do Google. Para ver um filme, tu assiste 58 vídeos de review.
Para comprar um livro, tu vê se ele tá nas listas dos mais vendidos. Eu fiquei brisando muito nisso, que a gente não quer errar, né? Tipo, eu preciso ver alguém divulgando um restaurante no TikTok e depois olhar as 200 reviews no Google e ainda assim chegar no restaurante e escolher aquele prato que um estranho me falou, do que tentar provar algo que eu queira, por experiência própria. Por quê? Porque eu não quero errar de jeito nenhum. Eu quero garantir que eu vou ter a melhor experiência possível. E se tu olhar de uma forma mais ampla, não tá errado isso. Só que com isso, a gente também acaba terceirizando a nossa escolha para os outros e para o algoritmo. E o resultado disso é que a nossa musculatura de decidir, ela vai acabar atrofiando. A gente ficou com preguiça intelectual, a gente está cada vez mais preguiçoso, a gente não quer pensar, a gente não quer passar por nenhuma dificuldade cognitiva, né? A gente fala de não ter esforço cognitivo. Sabe aquela sensação de tu ficar meia hora rolando a tela e no fim não escolher nada porque tu assistiu todos os reviews, sei lá, de um filme aqui e nada pareceu merecer a tua atenção naquele momento? Cara, o quão ruim é isso pra gente? Eu fico pensando que quando tu escolhe o que o robô diz que é pra ti, tu nunca tem uma experiência que é só tua. Ao mesmo tempo que isso é muito bom porque tu conhece coisas novas, tu vai acabar escolhendo sempre o restaurante que tem nota 4.8, 4.9, 5. Tu nunca vai descobrir aquele restaurante simples que não tem review nenhum, mas que por algum motivo místico virou o teu lugar preferido no mundo. A busca pela escolha perfeita, baseada nos dados dos outros, acaba tirando a nossa subjetividade. A gente está ficando igual. Decidir errado por conta própria é muito mais enriquecedor do que decidir certo porque um algoritmo mandou. A gente precisa recuperar em algum nível aqui esse direito de se decepcionar, de testar e de descobrir que o perfeito de todo mundo pode não ser o perfeito para ti. Ah, Rafa, mas eu não quero errar. De jeito nenhum. Claro que não, né? Ninguém quer. Ninguém acorda pensando, nossa, hoje eu vou tomar todas as decisões erradas da minha vida. Não é sobre isso, gente. A brisa aqui é que tu não tá decidindo. Alguém tá decidindo por ti. Foi nisso que eu fiquei pensando. E se a gente for ainda mais fundo? E se a gente pensar por que escolher dói tanto a ponto de dar um nó no teu estômago às vezes? Tem um filósofo dinamarquês que eu não saberei pronunciar o sobrenome desse homem, porque a quantidade de consoantes que tem aqui, minha gente. Enfim, ele explicou isso de um jeito que mudou a forma que eu enxergo a dúvida. Ele dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Sabe quando tu tá num topo de um prédio muito alto e tu olha para baixo e sente aquela tontura, aquele friozinho na barriga? Aquela tontura que tu sente não é o medo de cair. É o teu cérebro percebendo que tu pode se jogar. É a realização de que tu é totalmente responsável pelo teu próximo passo. Escolher é sentir essa vertigem. Escolher é sentir essa vertigem. E o que ele nos ensina é que escolher uma coisa significa obrigatoriamente eliminar todas as tuas outras versões que poderiam existir. Se tu escolhe o trabalho novo, tu tá assinando o testado de óbito da tua versão que teria ficado antigo. Se tu escolhe casar, tu mata a tua versão solteira. Parece que acabou os beer nights com as amigas. É nesse cenário catastrófico que a gente vive normalmente na nossa cabeça. Só que será que a gente trava diante das opções porque, no fundo, a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar que a vida é curta? A gente quer ser tudo. O profissional de sucesso, o nômade que vive viajando. Ai, gente, queria muito, tá? Já fiz isso, inclusive. O artista boêmio, a mãe ou pai de 5 filhos. Morar numa cidade cosmopolita, mas morar também no meio das montanhas. Eu quero ser tudo isso e muito mais, só que tudo isso ao mesmo tempo. E só que cada sim que tu dá para uma porta, tu tá dando não para outras 1000. Isso é um fato que a gente não quer aceitar. E aqui vai o pulo do gato. Não decidir também é uma decisão. Quando tu fica parado no corredor, espiando pelo buraco da fechadura, tu acha
que tu tá te protegendo do erro, né? Mas, na verdade, tu já escolheu. Tu escolheu a paralisia. Tu escolheu ficar parado. Tu escolheu o tédio do corredor em vez do risco de experimentar a música da festa que tá por trás daquela porta. A liberdade de verdade não é ficar olhando para as 1000 portas do corredor e imaginando esses 1000 cenários diferentes e 1000 cenários perfeitos e criando milhões de possibilidades na tua cabeça. Liberdade é poder escolher qual porta tu vai fechar. E sabe o que está nas entrelinhas aqui? Algo que a gente raramente admite para a gente mesma quando está sofrendo com um cardápio gigantesco ou com esse dilema da carreira? O nosso desespero por fazer a escolha perfeita não é só sobre querer o melhor prato, a melhor opção de trabalho. É sobre o medo que a gente tem de nos tornarmos, de sermos, né, responsáveis pela nossa própria vida. Olha que doido. Quando tu gasta horas pedindo a opinião de todo mundo ou esperando que o algoritmo te dê um sinal verde, no fundo tu não tá buscando qualidade, tu tá buscando um responsável. Cara, eu entrei nessa brisa e me acompanha, porque assim, se a viagem for ruim, a culpa é do blogueiro, não é tua. Se o café for amargo, mas quem te indicou aquele café foi uma amiga, a culpa é da amiga que te indicou, não é tua. Nas entrelinhas, a nossa obsessão pela perfeição é uma tentativa da gente descarimbar o nosso CPF da escolha. Decidir com o peito aberto, sem garantia nenhuma, é aceitar que se der errado, a única pessoa que vai encarar o reflexo e as consequências no espelho é tu mesmo. A gente prefere, muitas vezes, ser escravo de uma escolha segura do que o dono de uma escolha incerta. E aí, só de imaginar tudo de errado que pode acontecer, a tua cabeça já vai à loucura, né? Tu já fica, meu Deus, aí sim tu trava total. Então, às vezes, muita gente prefere ficar muito tempo, 30, 40 anos no mesmo lugar, no corredor, né? Sem fazer absolutamente nada de diferente, porque é mais seguro estar ali. E tudo bem, é a escolha de cada um, eu super entendo. Só que eu também acho que as pessoas que seguem esse caminho, meio que elas precisam estar se sentindo no controle, né, minha filha? Tu quer controlar absolutamente tudo que acontece e principalmente evitar todo e qualquer risco. E eu sei que dá medo e que o medo nos trava. Isso me lembra muito um episódio do This Is Us. O Randall, ele é o cara que, assim, gente, ele é o rei da ansiedade e da necessidade de controle, tá? Ele vive paralisado por alguns pesadelos que ele tem, onde ele começa a imaginar esses cenários onde tudo dá errado. Só que aí acontece exatamente isso, ele fica paralisado. E aí ele usa uma técnica que eu acho, assim, genial com a Beth, que é a esposa dele. Eles chamam de o pior cenário possível. Eles simplesmente falam em voz alta as coisas mais absurdas e terríveis que podem acontecer se aquela decisão que eles tomarem falhar. E sabe o que acontece? Quando o monstro sai por debaixo da cama e ganha nome, quando ele coloca aquilo pra fora, ele perde o poder. O monstro perde o poder, no caso, né? O medo perde o poder. E tu percebe que, mesmo no pior cenário, tu vai resolver, tu vai sobreviver, tu vai dar um jeito. Tu vai ter que recalcular a rota. O erro não é um beco sem saída. É só um novo ponto de partida. Eu acho que se a gente olhasse para o erro nessa perspectiva, a gente conseguiria tomar decisões de uma forma muito mais consciente e fácil, sem pesar tanto na gente, sabe? Quando tu aceita que o pior que pode acontecer, ele ainda assim é suportável, o perfeito, ele deixa de ser obrigatório. E a gente nem falou aqui sobre o peso que uma decisão perfeita tem. Porque para mim, a decisão perfeita, que inclusive não existe, mas a gente custa acreditar nisso, ela é muito pior do que se tudo der errado. Porque a gente vai ficar o tempo inteiro buscando por algo e nunca se satisfazendo com aquilo. E é por isso mesmo que às vezes esse cenário que a gente imagina na nossa cabeça como o mais perfeito possível, ele nunca chega. Sempre vai ter algo que tu vai colocar ali para que ele seja ainda melhor. Agora, lembra que eu falei que a gente trata a escolha como se fosse um contrato assinado com sangue? Pois é, a ciência prova que é justamente essa possibilidade de voltar atrás que nos deixa infelizes.
Teve um estudo de Harvard que eu encontrei que é ótimo para explicar isso. Eles criaram um curso de fotografia para fazer esse experimento e eles dividiram os alunos em 2 grupos. Todos os alunos, eles iam tirar 12 fotos, cada um, né? E no final eles iam escolher as 2 melhores fotos. Só que eles tinham que entregar uma foto para ficar no arquivo da universidade e eles poderiam levar outra foto para casa. Eles não podiam ficar com as 2 fotos, eles iam precisar escolher entre uma delas. E aí, eles separaram em 2 grupos, né? O grupo A era o grupo da escolha irreversível. Então, o que acontecia aqui? Eles escolhiam a foto e pronto. Partiu casa, partiu curtir a foto eternamente. Não tinha outra escolha. Escolheu a foto que tu mais gostou, levou para casa, vida que segue. E o grupo B era da escolha reversível. Então, eles escolhiam a foto que ia ficar com eles, mas eles tinham o direito de trocar a foto por outra foto em até 4 dias, caso eles mudassem de ideia. E aí, antes de começar, perguntaram para os alunos em qual grupo eles preferiam estar, se era no grupo A ou no grupo B. Quase todos, gente, escolheram estar no grupo B. Afinal de contas, quem não quer ter o direito de mudar de ideia? A gente acha que ter, tipo, uma janela de saída, né, uma outra opção, vai nos deixar mais seguros e mais felizes. Sabe qual que foi o resultado disso? Os alunos do grupo B, que podiam trocar a foto, acabaram infelizes. Eles continuaram analisando os 4 dias as fotos que eles tinham, ficaram ruminando, procurando defeito, e essa dúvida foi o que corroeu a satisfação deles, ou seja, eles nunca ficaram contentes com as fotos que eles tiraram, porque sempre tinha uma outra opção. E os alunos do grupo A, que eles escolheram a foto e pronto, cara, eles ficaram muito mais felizes. Eles se apaixonaram pela foto que eles levaram e eles nem lembravam direito das outras que eles tinham tirado. E aí o artigo explica que o cérebro humano ele tem como se fosse um mecanismo de defesa que quando a gente é confrontado com um fato consumado, né, tipo algo que não tem volta, o nosso cérebro, ele sintetiza a felicidade. Olha que loucura. Então é como se assim, se a porta tá fechada, o cérebro ele vai se virar para encontrar as qualidades naquela escolha que tu fez, para te proteger do teu arrependimento. É o sistema imunológico aqui, entre aspas, agindo para manter a nossa saúde mental em dia. Sabe quando a gente fala, ah, fulano lá é tão feliz com tão pouco? Pois é. Agora, quando a porta está aberta, esse sistema ele não liga, porque ele ainda tem decisões para tomar, ele ainda tem escolhas para fazer. Então o teu cérebro, ele entende que o processamento da escolha ainda não acabou, né? E ele vai te manter nesse estado de alerta e crítica, do tipo, tu tem que tomar uma decisão, tu tem que escolher, mas tem caminho A, tem caminho B, tem caminho C. E aí, trago a outra frase aqui que contrapõe a primeira que eu disse. Fulano de tal tem tudo na vida e ainda assim é infeliz. Pois é. Esse experimento explica muita coisa. Então esse estudo eles nos mostra que decisões reversíveis, aquelas que tu pode mudar de ideia, elas meio que impedem o teu cérebro de ativar essa síntese da felicidade. Então, basicamente, quando tu sabe que a porta está aberta, tu continua procurando motivos para não gostar do que tu escolheu, porque tu acredita que tem uma escolha que é ainda melhor do que a que tu escolheu. Agora, quando a porta fecha, o teu cérebro ele vai se virar para te fazer curtir aquela realidade, para gostar daquela realidade. Aqui não é sobre tu não ter o direito de mudar, sabe? Mas tem a ver com o segredo da satisfação, que é ter essa audácia de decidir, por hoje, aquela escolha que é a tua única realidade. E abraçar ela e tirar o melhor proveito dela. E é aqui que a coisa vai se dividir entre 2 tipos de pessoas, que eu vou usar 2 palavras para descrever, tá? Os perfeccionistas e os pragmáticos. Os perfeccionistas são aqueles que precisam vasculhar a internet inteira e ouvir 20 pessoas antes de comprar, sei lá, um liquidificador. Ele vai gastar o dobro da energia aqui, o triplo do tempo que ele tem e no fim é o mais frustrado. Sabe por quê? Porque a mente dele está treinada para encontrar o que ele perdeu. Já os pragmáticos são pessoas que focam no bom o suficiente. Eles definem um critério na cabeça deles. Então, por exemplo, eu preciso de um aparelho que vai bater gelo e que custe tanto
porque eu quero tomar meu whey com gelo e eu preciso desse aparelho. Se ele achou um que cumpre isso, ele compra e vai viver a vida dele. Tu entendeu que ele definiu alguns critérios, ele encontrou, ele comprou e ele viveu. Enquanto isso, os perfeccionistas estavam lá, ó, vasculhando a internet atrás do liquidificador perfeito para bater o wheyzinho. E os pragmáticos aqui, eles não querem a melhor escolha do mundo no papel. Eles querem a melhor vida na prática. A praticidade. Resolve e vai viver. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que a vida, ela não é escrita em pedra. A vida é como se fosse um gigante e belíssimo rascunho. Se tu entrar numa festa e a música parar, tu pode sair e procurar outra. O corredor com as infinitas portas, com as infinitas possibilidades, ele não vai fugir. Mas tu entende que tu só vai descobrir o que tem do outro lado se tu soltar a maldita da maçaneta e parar de olhar no buraco da fechadura e finalmente entrar, viver e aproveitar e aprender com o que tu vai viver ali? Então, da próxima vez que tu estiver diante daquele cardápio gigante no restaurante ou daquele dilema de carreira que parece o fim do mundo, lembra da frase da minha amiga: a escolha boa pro agora é infinitamente melhor do que a escolha perfeita que não existe. Fecha a porta e para de gastar a tua bateria com o que não vai importar daqui 10 meses, daqui 10 anos. Entra na sala, entra na festa. A música, ela pode não ser a tua favorita para aquele momento. A bebida, inclusive, pode não ser a mais gelada. Mas tu entende que essa é a tua festa? E eu te garanto que tá nela é infinitamente melhor do que o silêncio de ficar no corredor. Ou de estar na festa de outra pessoa, vivendo o que a outra pessoa escolheu, o que o algoritmo escolheu, não o que tu escolheu por vontade própria. Eu sou a Rafa Gomes e tu ouviu Entre Linhas. Se tu curtiu esse episódio, manda para aquela pessoa que tá fritando os neurônios para tomar a decisão perfeita. Tu vai ajudar ela demais. Até o próximo episódio.